As doenças crónicas fazem parte do dia-a-dia da medicina. Algumas são sinal do sucesso dos cuidados de saúde, quase todas são sinónimo de investigação para finalmente conseguirmos vencê-las. No entanto, e para já, temos que viver com elas e há que saber acompanhá-las. Para falarmos sobre este tema, recebemos agora no Saúde em Dia João Guerra, especialista em medicina interna, e também Sérgio Carvalho, é diretor de marketing da Fidelidade. Muito obrigado a ambos por estarem presentes. Sejam muito bem-vindos ao Saúde em Dia. Se calhar começamos por si, João Guerra. Quando falamos de doenças crónicas, de que doenças é que estamos a falar? Falamos essencialmente da diabetes, da asma do adulto, extensível também à asma da criança, à insuficiência cardíaca crónica, à depressão, no âmbito das doenças mentais, sendo estas, incluindo também as doenças cardiovasculares, o infarto de miocárdio, a doença isquémica coronária, são aquelas que, no seu conjunto, representam o maior desafio para os sistemas de saúde, porque estão muito vinculadas à mortalidade e estão também, têm como ponto comum na sua gênese alterações comportamentais nos estilos de vida que as favorecem se não houver intervenção corretiva nesse domínio comportamental. Sim, podemos falar de alguma prevenção em algumas destas doenças e que, no fundo, às vezes depende um bocadinho também de cada paciente e de quem o acompanha. Sim, perfeitamente. Estas doenças têm um ponto em comum, que é o serem doenças com potencial de autogestão. Isto é de extrema relevância porque a autogestão é considerada a pedra angular do controlo de muitas doenças desta natureza, porque está associada à melhoria de resultados clínicos, no caso da diabetes, por exemplo, à redução da hemoglobina A1C, que é um marcador do nível de controle da doença. Está também associada à diminuição de parâmetros como o peso, melhora parâmetros relacionados com a qualidade de vida. Portanto, são variáveis que nós podemos controlar, digamos. Perfeitamente. Portanto, fatores de risco modificáveis numa outra perspectiva. Sérgio Carvalho, no entanto, temos que viver com elas, como já dissemos, e temos que acompanhá-las. Qual é que é o tipo de abordagem que as seguradoras fazem quando falamos de doenças crónicas? O João Guerra já deu exemplo de algumas. Sim, Pedro, este tema, enfim, começa desde logo na essência dos seguros de saúde. Portanto, o nosso papel vem do lado da indemnização, portanto, acabávamos por ser reativos e não proativos a estes temas. O facto é que, perante as doenças crónicas, há um papel que necessita de ser diferente da parte da seguradora para benefício comum entre a própria seguradora, mas, sobretudo, pelo nosso cliente e paciente. Como já aqui foi dito, algumas destas doenças, após a sua identificação, carecem de mudança de comportamentos. E aqui achamos, e é nisso que estamos a trabalhar, que podemos ter um papel contribuindo para ajustar esses comportamentos e, desde logo, não só após a detecção da doença, mas também até numa fase anterior na prevenção. Porque alguns destes comportamentos podem ser, de facto, incorporados desde cedo e incorporar na parte da prevenção da saúde. Sim, às vezes falamos de coisas, costuma-se dizer desde pequenino é que se define a nossa vida. Há muitos comportamentos que os nossos filhos, as nossas crianças, que nós podemos alterar nas crianças. João, é assim? De facto, é assim. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde define as doenças crónicas como doenças não transmissíveis. Há um certo criticismo em relação a este conceito, porque é no âmbito da convivência familiar que nós adquirimos hábitos e que, se esses hábitos não forem direcionados para preservar a saúde, acabam por, com o correr dos anos, vir a desenvolver estas doenças. Portanto, eu diria que, mais uma vez, e dentro do conceito de gestão da doença crónica, o que é absolutamente relevante na gestão destes doentes é a valorização da componente de autogestão estruturada. Portanto, não pode ser um processo aleatório, desestruturado, de transmissão de educação para melhorar os comportamentos de risco e é, portanto, uma componente crítica que está, neste momento, a ser
incorporada em aplicações digitais que autonomizam o doente no seu contexto de vida real, domicílio ou trabalho, como auxiliares e facilitadores dessas mudanças de comportamento, mas que não substituem a ação do doente. O doente é que tem que ser o decisor primário dessas mudanças comportamentais, podendo encontrar auxílio nestas aplicações que depois remetem, com a informação acumulada da monitorização, remetem o doente para algoritmos que dão orientações práticas para resolver problemas específicos com que o doente se depara no dia-a-dia da sua vida. Ou seja, para combater um bocadinho esta parte aleatória que o João referia há pouco e para termos uma resposta mais estruturada e através de aplicações, ou seja, o João já levantou um bocadinho o véu, as seguradoras ajudam-nos neste caso. Temos vindo a investir muito nessa área. Eu vou separar aqui em dois momentos. Aquilo que é a prevenção antes de se conhecer ou ver o diagnóstico deste tipo de doenças e após. No após, obviamente, há a necessidade de apoiar, acompanhar o tratamento, relembrar temas como, sei lá, a toma de um medicamento, realizar análises, marcar uma consulta. Isso é muito importante. O seguimento da doença, sendo crónica, é aqui, de facto, um tema muito importante. Temos dados que apontam para alguma volatilidade, ou seja, o doente está, de facto, num estado, está estabilizado, não há grandes incidências, e depois, por algum descuido ou por alguma, facilitismo, a doença regressa. Este é um tema e nós notamos muito com alguns picos, obviamente, com casos mais agudos, de utilização obviamente, das características do seguro, com internamentos ou o que for. E, portanto, este é um tipo de mecanismo, em que aí claramente é acompanhar ao longo do processo da doença e depois há aquilo que existe ainda antes, portanto, na fase da prevenção e aí com um interesse diferente, o que chamamos nós o acompanhamento dos saudáveis, com algum tipo de programas e aplicações que podem não só tratar, evitar e antecipar alguns temas de prevenção de saúde, mas que depois também são importantes na relação que a seguradora quer ter com os seus clientes. Não queremos estar só com eles na doença, queremos estar também com eles na saúde. E essa é uma mudança de paradigma importante. E, portanto, estamos a desenvolver programas, alguns deles assentes em plataformas digitais, nomeadamente as apps, já que os telemóveis estão sempre junto de nós. Então, quase uma extensão. Uma extensão de nós próprios. E, portanto, que medem a nossa atividade, medem aquilo que comemos e, portanto, havendo uma disponibilidade dos nossos clientes em o fazer, recolher informação e, com isso, ajudar, acompanhar, dar sugestões. Estamos a procurar fazê-lo de uma forma de introduzir também alguma gamificação, ou seja, algum lado de premiar os comportamentos positivos para que isto não seja só uma expectativa futura de mais saúde, mas que haja aqui, porque sabemos que somos estimulados por recompensas, portanto, benefícios, contrapartidas, prémios, enfim, coisas deste género. E este é o caminho que estamos a seguir. No fundo, é quase dar uma medalha a quem se portou bem. Com certeza. Um pouco isso, utilizando uma linguagem um bocadinho mais para as crianças. João, o Sérgio agora estava a falar e falou um pouco da saúde e da doença. A saúde não é apenas a ausência da doença. Claro que não, é mais do que isso. Nós, para termos saúde, a definição de saúde não é só a dimensão física da doença, mas também a dimensão psicológica e que se estende, portanto, nas interrelações que nós temos fora do nosso ambiente familiar, no trabalho, na escola e, portanto, é nesse contexto que, por vezes, se encontram os fatores de facilitação dos tais desvios comportamentais que, a serem repetidos, conduzem à doença. Portanto, não é possível separar, mas o conceito de doença é um contínuo, não é? Não é uma coisa que se estabelece. Estamos a falar de doenças crónicas, ainda com mais razão devemos realçar este aspecto do contínuo. Portanto, não há ali um momento, não é aleatório, mas há um como disse há processo pouco, que se arrasta ao longo de anos e anos a fio e que esse processo tem sempre um potencial de reversão, porque os fatores de risco inerentes a estas doenças estão plenamente identificados e sabe-se que a sua supressão ou a sua minimização conduz, portanto, a inflexões na evolução destas doenças, não é? E aumentando também a literacia em saúde dos pacientes que algumas doenças sabem que vão ter são crónicas, portanto são para sempre. Sim, a questão da literacia é obviamente muito, muito importante. No inquérito que foi feito recentemente,
verificou-se que, em termos de literacia média, Portugal, por exemplo, está um pouco acima da média dos países da União Europeia, numa proporção de 42% para 36%. Pode parecer uma Estamos boa a falar notícia. de literacia geral. É positivo. Mas se nós, por exemplo, na prática clínica diária, sensibilizados para a análise deste tema, é possível identificar que o nível de literacia é cada vez maior nas populações ou nas faixas etárias mais jovens. E que as faixas etárias dos idosos têm uma certa relutância, por exemplo, na prática. O senhor tal não quer uma prescrição eletrónica para o seu telemóvel? Oh, doutor, nem pense nisso. Costumam dizer, eu já não tenho idade para isso. Exatamente. E isto levanta-nos a uma outra questão relacionada com esta emergência da saúde digital, que é caracterizado, o espaço digital em termos globais, está atualmente caracterizado pela existência de 330 mil aplicações de saúde, das quais 60% são wearables, ou seja, aplicações vestíveis, e só 40% são aplicações relacionadas com doenças específicas. Em cada dia surgem 200 novas aplicações. Portanto, está instalado o ruído e a confusão. Porquê? Porque dessas 300 e tal mil, apenas 40 têm 50% dos downloads É um mundo digital Exatamente. Gigantesco. E isso conduz a incertezas e, pior ainda, conduz a uma certa retração das partes interessadas em avançarem com maior determinação para esta mudança de paradigma na abordagem dos cuidados. Não é? E Sérgio, precisamos de parceiros para nos ajudarem a perceber todas estas aplicações. São milhares, centenas de milhares, como disse o João Guerra. Esse é um grande desafio, mesmo para nós, enquanto andamos à procura destes parceiros. Como é óbvio, a nossa especialidade não é desenvolver este âmbito tecnológico, as soluções, as ferramentas, quer no domínio técnico, que obviamente recorremos aos nossos parceiros médicos, ao Hospital da Luz do grupo, mas também do ponto de vista tecnológico, este é um grande desafio, de facto. O que é que nós temos vindo a fazer? Além de encontrarmos as melhores práticas, olhando aquilo que está a acontecer por este mundo fora, quem está mais avançado nestas soluções, apostamos muito num programa também de startups, aliás está a decorrer neste momento, chamamos Protecting, onde convidamos estas empresas, sobretudo no eixo da saúde, onde temos definido muito específico, e o acompanhamento das doenças crónicas é um dos casos de uso que nós indicamos, e acolhemos estas startups, trabalhamos com eles, fazemos pilotos, fazemos testes, já passaram perto de meia dúzia de startups neste âmbito muito específico da medição da condição de saúde e, em alguns casos, aplicado especificamente ao caso das doenças crónicas. E para essa via fazemos duas coisas, além de também ajudarmos um bocadinho estas startups a desenvolverem-se com base no nosso conhecimento e informação que temos sobre estas doenças, que é um dos lados específicos da atividade seguradora, aprendemos também um bocadinho mais sobre o tema e temos 2 pilotos a decorrer com 2 destas startups que acreditamos que em breve vão dar resultados e aí com alguma recomendação da nossa parte, com alguma validação técnica daquilo que está a ser proposto, acreditamos que podemos ajudar também os nossos clientes a terem, de facto, no meio desse ruído todo, encontrar algumas soluções que sejam válidas e que sejam também úteis para aquilo que é, ao fim e ao cabo, o tratamento e o acompanhamento destas doenças. E pegando nas faixas etárias que o João Guerra referiu, de facto os idosos é um público mais complicado, porque muitos até acham que já não vale a pena sequer. Por outro lado, os jovens que estão muito habituados a aplicações, exatamente isso, estão muito habituados, então é complicado atraí-los para aquela que será a correta. É um desafio gigantesco. O desafio geracional é um dos temas mais engraçados neste contexto das aplicações de plataformas digitais. Por exemplo, a forma de enquadrar, portanto, os nossos clientes mais séniores, o óbvio envolvimento da família, portanto, do filho, do neto, na adoção, na abordagem, na utilização, porque há aqui, obviamente, diferentes perspectivas, como eu digo, geracionais, alguns gaps tecnológicos.
Isto por um lado, portanto, aí pedimos ajuda às pessoas que estão à volta para fazer este onboarding, esta integração e utilização das ferramentas. No caso mais jovens é mesmo isso, como levá-los à atenção, sobretudo numa fase da vida em que, ainda mais atentos ao tema da saúde, há uma certa noção de serem invencíveis e que a doença não os toca ainda. E, portanto, é uma preocupação relativa. Acham que fica lá longe. Um bocadinho lá longe. E, portanto, apesar de haver hoje, mais do que nunca, essa preocupação, é importante dar a ideia de que aquilo que fizerem agora vai ter impacto, de facto, no futuro. E, por isso, aí a parte da gamificação, de atribuir algum prémio, de forma a aumentar a atenção para estes temas junto dos mais jovens. É um desafio. João, como falámos há pouco, no fundo é tornar o paciente, ou o doente, como queiramos chamar, o seu próprio vigilante e torná-lo parceiro também com os médicos e, portanto, uma relação quase de permuta, de parceria. Sim, sim. As aplicações digitais focalizam-se muito neste ponto, de facilitar as competências da autogestão do doente. Mas o doente não pode ou não deve, portanto, seguir este percurso sozinho e só com a sua aplicação, porque está demonstrada na literatura, a literatura é pródiga em oferecer evidência nessa matéria, de que a efetividade em termos de melhores resultados clínicos na utilização destes dispositivos de saúde digital depende muito do envolvimento do doente, da educação personalizada que o doente recebe, relacionada com as especificidades da sua doença, a comunicação bidirecional com a equipa de saúde e a própria educação terapêutica, que tem conteúdos muito específicos de cada doença. E, portanto, estas aplicações abrem um novo caminho, sobretudo porque o paradigma anterior era muito baseado em processos de monitorização intermitentes e descontínuos no tempo. Aleatórios, como... Exatamente. Estou sempre a sublinhar esta palavra. Mas estas soluções digitais permitem transformar o paradigma, oferecendo a oportunidade de uma monitorização contínua, evitando que o doente saia do radar dos serviços de saúde. O doente está para a equipa de saúde, num contexto deste, permanentemente sob vigilância, no sentido positivo do termo, não é? E, portanto, qualquer desvio do que está definido como objetivo de tratamento e de parâmetros de monitorização desse grupo de doentes despoleta um alerta, uma notificação da equipa de saúde, podendo esta intervir proativamente antes das catástrofes de saúde que depois levam os doentes para os serviços de urgência, internamentos, despoletando aí os custos, como se sabe. E disparando os custos. Sérgio, só mesmo para terminar, este mundo digital, esta inovação, vai facilitar muito a vida? Vai, eu acho que sim. O tema da comunidade, aliás, pegando aqui as palavras que o Dr. João Guerra nos passou, este tema de proximidade entre, de facto, os médicos, o paciente e a tecnologia veio facilitar, portanto, também é uma área que estamos a trabalhar muito em criar ferramentas de ligação online entre de facto, o doente e o paciente, assegurando que, mesmo em caso de dúvidas, porque muitas vezes não se trata de problemas, trata-se de dúvida, alguma hesitação no que fazer, se continuar a ter um determinado comportamento ou não, e às vezes a questão prática, a tal comodidade é um obstáculo, porque a pessoa não... É uma pequena dúvida, não vou marcar uma consulta para resolver isto. E às vezes estamos a falar de... Esta demora no tempo em atuar tem consequência. E, portanto, o tema da comodidade é aqui, para lá do conforto, é aqui também uma ferramenta para melhorarmos a situação dos nossos clientes e, neste caso, as pessoas que padecem nestas doenças. Portanto, cada vez ferramentas mais práticas, mais fáceis, mesmo em termos de experiência de utilização, cada vez mais simples para resolver os temas da adoção por parte das faixas menos digitais, cada vez mais próximas, portanto, o telemóvel, o equipamento, o computador em casa, as videoconsultas, a possibilidade de conversar com especialistas, enfim,
toda esta parte de comodidade tem aqui um tema óbvio para o conforto dos nossos clientes, mas mais do que isso vai tornar muito mais eficaz porque vai retirar algumas barreiras, como o tempo, a inércia, enfim, e de certeza que vamos ter com isso resultados, pessoas mais saudáveis, que é isso que queremos todos, e sobretudo mais satisfeitas. São auxiliares preciosos. João Guerra, Sérgio Carvalho, muito obrigado por terem vindo ao Saúde em Dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a ambos. Falámos então sobre o acompanhamento de doenças crónicas com João Guerra, especialista em medicina interna, e também com Sérgio Carvalho, diretor de marketing da Fidelidade.